Boa noite. Aqui estamos novamente. Espero que vocês tenham feito o dever de casa aí, que era estar acompanhando o Salmo, de estar lendo. Se você não leu, não tem problema. É uma coisa que eu falei na semana passada, deixa eu até ir compartilhando aqui já. Como a gente colocou o cronograma lá dos Salmos que a gente vai estar estudando, seria bem legal se vocês lessem na semana anterior o próximo Salmo, para poder estar acompanhando, né? E a gente está conversando aqui, vocês estarem por dentro do assunto, enfim, do que está sendo. Hoje a gente vai tá dando continuidade à nossa série Moldadas por Deus, e a gente está conversando a respeito de como nós podemos ter uma mente e um coração cada vez mais alinhados com Deus, em sintonia com Deus através dos Salmos. Então, a gente está lendo os Salmos sob essa perspectiva. A gente poderia estar lendo os Salmos a partir de outra perspectiva, mas nessa série a gente está voltando mesmo para essa questão da mente e do coração, e de como os Salmos, eles estão nos ensinando a termos uma mente e um coração mais alinhados, moldados por Deus. E hoje a gente vai estar lendo, então, o Salmo 42, estudando o Salmo 42. O título de hoje é Depressão Espiritual. É um salmo bem falado, é um salmo conhecido, não sei se você já tinha tido contato com ele antes, mas ele é bem conhecido por o autor expressar bastante assim, a angústia que ele estava vivendo. Na semana passada a gente conversou um pouco aqui a respeito de algumas características que os salmos têm, e uma dessas características é de como os salmos conseguem expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A gente falou do ódio, a alegria, do amor, a angústia, a raiva, e os salmos, eles realmente trazem, assim, a nossa humanidade. E esse Salmo 42 é um salmo bem específico e bem oportuno para a gente poder estar falando sobre essa questão de depressão espiritual, de angústia, de dificuldades. E eu quero começar falando para vocês, né, vocês já estão aí com a Bíblia de vocês abertas, eu acho que isso é bem legal, quanto mais vocês, não sei se vocês têm isso, né, eu, pelo menos, quando eu estou estudando alguma coisa, aprendendo, quanto mais eu risco, quanto mais eu marco, assim, depois, quando eu vou lendo, eu relembro do que foi falado a respeito daquilo. Então, eu convido vocês a deixarem sempre aí o salmo de vocês aberto e fazer as anotações e considerações que vocês acharem legal fazer ao longo do estudo. Uma coisa que eu queria trazer, então, antes de estar lendo esse salmo, é que à medida que a gente for lendo o salmo, eu quero que hoje a gente se atente à forma como o salmista reage ao desânimo e à tristeza. Claramente a gente vê que esse salmo está falando de uma angústia que o salmista estava passando, e eu quero que a gente se atente à forma como o salmista está reagindo a essa angústia e essa tristeza que ele está enfrentando. Porque se a gente parar para pensar, queridas, é muito importante a forma como a gente decide reagir às circunstâncias. É claro que a nossa reação nem sempre ela é premeditada, é uma reação, né? As nossas ações a gente ainda consegue planejar. As nossas ações, às vezes, a gente ainda consegue pensar em como falar, em como fazer. Muitas das nossas ações a gente pode premeditar. Porém, muitas das nossas reações, não. A gente reage com aquilo que está aqui, né, na nossa mente, aquilo que está aqui no coração, que está aqui já entalado, às vezes, na garganta, e a nossa reação, às vezes, ela é sem pensar. E, às vezes, a gente reage exatamente com isso, com o que está mais fácil no nosso coração, o que está aqui na nossa mente, o que está na ponta da língua, e a gente vai ver, através desse salmo, o que ele tem a dizer sobre como nós reagimos a essas situações, sobre como a gente reage à dor, como a gente reage às dificuldades, para que a gente tenha, e a gente procure, pelo menos, ter reações cada vez mais alinhadas com Deus, ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis. Então, eu quero que a gente leia hoje esse salmo focadas na reação do salmista em relação a essa angústia e essa dor dele. Então, vamos de texto, vamos ler o salmo, então, aí. Acho que ficou meio clarinho, né? Mas tudo bem, acho que dá para ler.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos lá. Esse salmo, o autor desse salmo, ou a gente poderia dizer os autores desses salmos, ele foi escrito, ou talvez foi escrito por uma pessoa só, a gente não sabe, mas são os filhos de Corá, são os coroaitas. A gente não sabe se eles se juntaram, um foi escrevendo, conduzindo, todo mundo juntou ao mesmo tempo, mas o que a Bíblia fala é que os coroaitas, são os filhos de Corá, eles eram um grupo que auxiliavam os sacerdotes. No livro de 2ª Crônica fala que eles eram encarregados pelo ministério de canto e que eles se levantavam ali no povo de Israel e conduziam as pessoas a cantarem mesmo a louvores ao Senhor. E a gente percebe lendo esse salmo claramente que o sujeito dele, a pessoa que criou, que escreveu ali, seja ele uma ou mais pessoas, claramente ele está envolvido em alguma situação muito angustiante. E ele está expressando o quanto os inimigos dele questionavam a respeito do próprio Deus quando viam a situação dele. E o que eu quero propor para a gente nessa leitura é que a gente faça a leitura de trás para frente desse salmo. A gente vai começar de baixo para cima. Por quê? Eu quero que a gente encerre esse salmo com a primeira declaração dele. Porque quando a gente lê esse salmo, queridas, o último versículo, ele encerra de uma forma muito interessante. Quando a gente encerra a leitura, a gente não consegue entender se o salmista alcançou ou não aquilo que ele estava buscando em Deus. Se Deus entrou em favor dele, se Deus agiu, se Deus trouxe aquilo que ele precisava, como os próprios autores de Salmo, eles às vezes expressam isso, se ele recebeu a vitória que ele queria do Senhor, porque às vezes os outros autores de Salmo, quando eles estão expressando nos seus poemas, suas músicas, às vezes eles começam o salmo de uma forma e eles encerram cantando cânticos de vitória, como normalmente são as expressões que eles usam, o cântico de vitória, a vitória que o Senhor deu, o livramento de Deus. Mas quando a gente lê esse salmo aqui em específico, a gente não sabe como a história termina. E aparentemente fica a ideia de que não foi resolvido. Parece que é simplesmente esse desabafo mesmo do salmista e a história se encerra assim. O que traz para a gente é exatamente essa humanidade e a realidade da nossa vida, né? De que às vezes as coisas são assim mesmo, né? É bem apropriado à nossa vida. E às vezes o final não parece ser exatamente como a gente estava ali esperando, ou o final não chegou ainda, ou a resposta ainda está em processo. E essa é a nossa realidade, né? É a realidade do ser humano. E por conta disso, eu quero propor que a gente faça essa leitura de trás para frente. Não vai interferir no que o salmista disse. A única coisa que vai interferir para a gente é de forma didática, porque eu quero que a gente encerre o salmo
com a principal declaração que o salmista está fazendo no versículo 1. Então, independente de como ele encerra, a gente sabe que essa declaração veio. E eu quero que a gente encerre com essa declaração, ok? Então, por isso, nós vamos começar no versículo 9. Então, um dos movimentos que a gente percebe na reação do salmista é o famoso porquê. Ele pergunta a Deus o porquê. No versículo 9, então, ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O salmista, ele questiona a Deus o porquê. É interessante porque o salmista, ele está se sentindo abandonado, como se Deus tivesse esquecido dele. E eu acredito que todos nós aqui, em algum momento, a gente experimentou desse sentimento, né? Esse sentimento de talvez aquela constante angústia de seja uma resposta de Deus, seja uma provisão, um milagre, o que foi, e às vezes as coisas não acontecem, e esse sentimento de por que, Deus? Por que o Senhor se esqueceu? Porque o Senhor não está ouvindo a minha oração, o meu clamor, o meu pedido. E quando a gente olha aqui para o salmista, a gente vê esse questionamento dele como um ímpeto. Sabe aquela reação de ímpeto? Deus, por que isso? Quem nunca, né, chegou para Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, até quando? E às vezes os homens podem falar para nós, mulheres, que é aquele momento em que o drama toma conta da gente, né? De no ímpeto você rasgar seu coração, abrir seu coração com o famoso porquê. Mas o que a gente precisa entender aqui nesse salmo, e didaticamente ele vai ensinando para a gente alguns pontos, e esse primeiro ponto é que nós não podemos criticar ou ignorar as palavras que são ditas no desespero. E para quem é ouvinte, e se tem alguém aqui no grupo que tem sido ouvinte desse tipo de palavra, tem convivido com pessoas que no ímpeto têm falado esse tipo de palavra, se você tem sido ouvinte, em muitos momentos cabe a nós, queridas, ouvirmos apenas. Ouvirmos com um ouvido de graça. Porque muitas das vezes nós também exprimimos essas palavras a Deus e Deus nos acolhe com graça. A gente teve uns estudos na série anterior, o Maza, ele até falou, teve uma pregação a respeito da oração, né, de Abacuque, e foi tão interessante a gente ter estudado a respeito de como Abacuque ele se rasga diante de Deus e ele questiona a Deus também, e foi legal porque o Maza ele falou a respeito disso, né, de que Deus ele aguenta esses ímpetos nossos. E a gente tem outros exemplos, como o próprio Jó também na sua história, no ímpeto, ele fazendo declarações a Deus. Nós temos outros salmistas também, em outros salmos, fazendo declarações assim também a Deus. E o mais interessante é que esse ímpeto da alma, ele pode sim ser legítimo. E tenha certeza de que Deus não ignora isso, queridas. Ele não ignora isso. E da mesma forma também que ele não ignora, ele também pode se encarregar de trazer discernimento e convicções ao nosso coração a respeito da situação real. Talvez no ímpeto a gente reage sem pensar, a gente fala coisas sem pensar. Em alguns momentos o próprio Deus se encarrega de alinhar a nossa mente e o nosso coração com a própria realidade. E às vezes chegam alguns momentos que é só Deus mesmo para alinhar, é só Deus para ajustar as coisas. Então a gente precisa aprender aqui com esse salmo que é sim legítimo a gente rasgar o nosso coração diante de Deus nesse ímpeto de sermos vulneráveis, de expressarmos para Deus como a gente está, mas a gente aprende com esse salmo aqui também que ele não para aí. Não é apenas esse movimento. E nós vamos ver quais são os outros movimentos, além disso, de nos achegarmos a Deus, que o salmista faz. E o próximo ponto que eu queria trazer é o versículo 8. Ele diz: concede-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Olha que incrível, queridas, o salmista reconhece e afirma a soberania de Deus. Ele afirma a soberania de Deus em meio à dificuldade dele. Nós iremos nos achegar a Deus, nós podemos rasgar o nosso coração, nós podemos ser totalmente sinceras com Deus, mas mesmo diante de toda angústia, mesmo diante do sofrimento, nós precisamos manter os nossos corações firmes na certeza de que Deus é soberano. E Ele é soberano porque Ele é o Deus que dá vida.
O salmista, ele não desacredita no poder de Deus de trazer vida. Muito pelo contrário, ele está declarando aqui, e ele confia que a sua única fonte de esperança e salvação estão no Deus que gera vida, o Deus que dá vida. Então, esse lembrete, queridas, para a gente é muito importante. É importante essa lembrança para todas nós no dia da angústia, porque manter a esperança em meio à dor não é fácil. Cantar louvores de gratidão a Deus, nos alegrarmos com Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, não é um exercício de fé, não é um exercício de confiança em Deus. O exercício de fé e confiança em Deus vem quando as situações não estão favoráveis e a gente precisa lembrar nossa alma e os nossos pensamentos de que existe um Deus soberano que tem uma vontade soberana sobre nós. Porque no momento em que a fé é mais difícil e menos provável, então ela se faz mais necessária. E a gente precisa ter isso no nosso coração, a gente precisa ter isso na nossa mente. No momento em que a fé é mais difícil e menos provável, então ela é mais necessária. Esses são os momentos em que a gente, de fato, vai colocar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé no Deus que é soberano sobre as nossas vidas. E aí eu queria trazer para vocês um trecho de uma fala de Spurgeon. Spurgeon foi um pregador britânico, ele foi considerado príncipe dos pregadores, porque ele pregou muito no Reino Unido, e ele escreveu muitas coisas, tem muitas coisas dele no YouTube, e Spurgeon, ele sofria de depressão, então ele tem muito material sobre depressão. Então ele pregava sobre a esperança, sobre o Deus que dá vida, sobre o Deus soberano, e ele sofria com depressão. Então ele tem muitos livros falando a respeito da depressão, e ele conta muitas coisas dele. É muito interessante, assim, se alguém tiver interesse, no YouTube a gente acha muita coisa, tem muitos livros dele também. E eu trouxe essa parte que ele fala sobre a fé. Olha que interessante que ele diz. A fé não provada talvez até seja fé, mas com certeza é uma fé muito pequena e é provável que continue diminuta enquanto não for testada. A fé nunca se desenvolve tão bem quanto na época em que as coisas estão todas contra ela. Nenhuma flor exibe um azul tão adorável quanto aquelas que crescem aos pés das geleiras. Nenhuma estrela brilha com tanto esplendor quanto aquelas que cintilam no céu polar. Nenhuma água é tão doce quanto aquela que brota em meio às areias do deserto. E nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa na adversidade. Fé provada traz experiência. Você não poderia acreditar em sua própria fraqueza se não tivesse sido forçado a atravessar os rios. E jamais teria conhecido a força do Senhor se não tivesse sido carregado por ele no meio da enchente. Quanto mais exercitada nas tribulações, mais a fé cresce em consistência, segurança e intensidade. A fé é preciosa e a sua provação também. Olha que coisa linda, queridas, para a gente poder entender. A fé, ela é preciosa, mas o momento em que ela é provada também é precioso. A importância das dificuldades para nós é a gente enxergar que essas dificuldades, elas forjam em nós uma fé madura. E o salmista, ele está aqui nesse ímpeto, expressando a angústia dele, mostrando reconhecer a soberania de Deus, mas ele também faz uma outra coisa que nós precisamos observar. No versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista, ele prega a própria alma. E isso é um outro ponto que nós precisamos aprender no dia da angústia, no dia da dor, no dia do sofrimento. A palavra aqui, abatida no hebraico, no original, tem esse significado de curvar-se. Sabe, algo curvado, algo inclinado, é algo que está afundado pelo peso. Então, o que ele está dizendo aqui para a alma dele é: por que você está tão inclinada sobre o peso da tristeza assim? Por que você está tão deprimida?
Olha que interessante, o salmista conversando com ele mesmo. O salmista questionando a própria alma, por que você está assim tão deprimida? Tem um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, ele também escreveu sobre depressão espiritual, e ele fala sobre os nossos pensamentos, de como os nossos pensamentos, eles entram em guerra, e a gente tem um ringue aqui na nossa mente, né? E às vezes a gente começa uma batalha de guerra que no final do dia às vezes a gente fica cansado, não fisicamente, mas mentalmente, de tanto pensar em coisas e começar pensamentos que não têm fim. E ele fala a respeito disso, de como os nossos pensamentos podem lutar contra nós mesmos. E ele diz que grande parte das nossas infelicidades é porque nós nos ouvimos muito em vez de falarmos para nós mesmos. Ele diz que é importante a gente pensar, a gente se ouvir, é importante esse processo de elaboração das coisas, mas ele diz que o problema é quando a gente se ouve muito e fala pouco para nós. Quando a gente ouve os nossos pensamentos apenas, ao invés de também falarmos para esses pensamentos. E olha que interessante, porque o salmista, ele está fazendo exatamente isso. Ele está falando para ele mesmo. Ao invés de permitir que o seu eu fale, que os seus pensamentos fiquem contaminando ele, ele começa a falar para ele mesmo. Por que você está batida, minha alma? Por que você está tão triste? A sua alma estava angustiada, mas ele se posiciona contra o próprio ego. Ele questiona o próprio ego. Ele aponta para a alma dele aonde ela deveria colocar a sua esperança. Olha que incrível. Ele está apontando para a própria alma aonde ela deveria buscar refúgio. Ele mesmo está falando para ele aonde estaria a segurança dele, a esperança dele. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aprender, que é pregar o evangelho para nós mesmas. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos entender a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, para que essa mensagem faça sentido para a gente e que a gente consiga usar ela para a gente também. A gente precisa olhar, muitas das vezes, sabe aquela situação de você se encarar no espelho? Às vezes a gente precisa disso, de se encarar no espelho e falar para a nossa mente, para o nosso coração e ter uma conversa séria com eles. E nos questionar quem é o nosso Deus, quem é o seu Deus, quem é o seu consolador, quem que te trouxe vida, quem que soprou vida em você, aonde você busca os conselhos, aonde você busca esperança. Em alguns momentos é muito importante que a gente se encare e a gente se questione e a gente pregue para nós mesmas. Outro ponto que o salmista faz que é importante, no versículo 3, ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Queridas, olha que interessante esse momento aqui para o salmista. O salmista está se lembrando de um tempo em que a realidade era outra para ele. Ele está se lembrando de um tempo em que ele cantava louvores a Deus publicamente, com ações de graça, celebrando e conduzindo outras pessoas a fazerem isso também. E aí, olha que interessante que ele fala, que ele expressa, quando todas as vezes que eu leio esse versículo e eu tento imaginar o salmista criando isso aqui, escrevendo, a gente vê a angústia dele de lembrar disso, de olhar para a situação que ele está agora, principalmente porque as pessoas estão ali questionando ele, cadê seu Deus? Você era aquele que conduzia a gente, você era aquele que estava cantando louvores de ações de graça para Deus, e agora você está assim, cadê o seu Deus? E ele lembra, e ele fala que quando ele lembra disso, ele chora angustiado. Angustiado. Esse movimento que o salmista faz, queridas, é um movimento muito importante de nos lembrarmos das experiências, nos lembrarmos daquilo que Deus já fez. Só que a gente não pode olhar para a situação, nos lembrarmos do que Deus já fez, do que Deus já realizou, olharmos para agora e isso nos consumir. Nós precisamos fazer esse movimento com um coração grato.
O próprio Abacuque, ele faz isso. O próprio Abacuque também tem um movimento bem parecido. Só que Abacuque, ele fala que ele quer trazer à memória o que podia dar esperança para ele. Trazer à memória todas as histórias, todo o cuidado, os livramentos, o amor de Deus expressado para dar esperança para ele. Trazer à memória o que Deus já fez, trazer à memória as nossas experiências com Deus, trazer à memória fortalece a nossa esperança. E não só fortalece, mas remete a esse coração grato, a esse contentamento. Olhar para o que Deus já nos fez, já nos deu. E contentamento, queridas, esse coração cheio de gratidão, é exatamente essa capacidade de nós estarmos satisfeitas em qualquer situação, ainda que nos adaptando a elas. Ainda que nos adaptando a elas. A gente pode ter, sim, um coração satisfeito em Deus, ainda que nos adaptando às novas realidades, às novas situações. Um coração grato a Deus é um coração que não se explica pelas circunstâncias favoráveis ou confortáveis. É buscar em Deus, em quem Ele é, não aquilo que Ele pode ou não fazer, é buscar em Deus, essa segurança em Deus. E lembrar, olhar para trás e lembrar das coisas que Deus já fez e do que Ele já realizou em nós, renova essa esperança. E muito mais do que isso, lembrar quem nós somos em Deus hoje. Entendeu? Que Ele nos salvou, nos chamou para sermos filhas amadas. Lembrar de quem Deus é. Isso vai tornando o nosso coração cada vez mais grato e não simplesmente baseando em aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus vai me dar, aquilo que Deus vai realizar, mas na pessoa de Deus. E aí a gente vê o último versículo que eu queria comentando, mas ainda não estou encerrando, tá, queridos? Mas que eu queria estar comentando, que eu falei para vocês, que eu queria encerrar essa parte aqui com esse versículo, é sobre o anseio de Deus. Olha o que o salmista ele declara: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista ele declara a sede de Deus. O salmista ele não está querendo, querida, simplesmente o alívio da situação. Ele não está desejando apenas que escapar dos inimigos dele, do que os inimigos têm falado. Ele não está buscando apenas alívio. Ele está buscando Deus, ele anseia por Deus. E não é errado nós pedirmos por alívio para Deus. Não é errado a gente orar, não é errado a gente clamar a Deus por socorro, pedimos por paz, pedimos por milagres. Não, a Bíblia, na verdade, fala que nós devemos orar. A Bíblia fala, na verdade, que nós devemos clamar, que nós devemos interceder. Não é errado isso. Deus pode intervir em toda e qualquer situação, mas muito mais importante do que ter as nossas situações resolvidas, preste atenção, muito mais importante do que Deus vir e resolver as nossas situações, é Deus vir e resolver a nossa condição. Porque a solução para nós não é a transformação da nossa situação. A solução para a gente é a transformação da nossa condição. A solução para nós que cremos em Deus não é Deus vir e nos livrar do mal e resolver o nosso problema, a nossa situação. Mas a nossa solução é Deus vir e transformar a nossa condição de ser humano caído, de ser humano pecador. Essa é a nossa solução. Não é Deus mudar essa situação aqui agora, porque nós somos seres eternos. A gente está olhando, às vezes, esse ponto aqui específico. Muito mais importante do que Deus mudar essa situação é Ele mudar a nossa condição total. Ser humano caído para um ser humano salvo, agraciado por Deus, acolhido no amor de Deus, salvo em Cristo. Então, nosso grande anseio precisa ser Deus.
E é tão legal quando a gente vê o salmista, ele questionando aqui, quando que eu poderei me apresentar a Deus? Olha que legal, quando eu poderei me apresentar diante de Deus? Essa pergunta já nos foi respondida. No Evangelho de João, Jesus ele diz que quem via ele via ao Pai. Então, essa crise a gente já não tem. A gente não está aqui como o salmista, tá? Quando que eu vou chegar diante de Deus? Quando que eu vou ver a face desse Deus? Quando que eu vou conhecer esse Deus intimamente? Quando que eu vou estar na presença desse Deus intimamente? A gente sabe que para nós essa pergunta já foi respondida. Porque quem olha o Filho vê o Pai. Diante de Jesus, nós conhecemos o Pai. Através de Cristo, nós temos esse acesso, essa liberdade de nos achegarmos ao Pai. Olha que legal, de novo, o Salmo apontando para Jesus. Semana passada, a gente também falou a respeito disso, do Salmo apontando para Cristo. A esperança em Cristo. E, de novo, a gente tem aqui o Salmo também fazendo esse mesmo movimento de nos apontarmos para Cristo, a nossa esperança. Então, da mesma forma que o salmista está aqui questionando, né, quando, como eu vou estar diante da presença de Deus, e como nós podemos fazer isso hoje, eu e você, através da oração. A oração é essa ferramenta que nos aproxima, que nos coloca diante do Pai. É esse espaço, esse ambiente que a gente constrói com Deus. Queridas, a oração é um ambiente que a gente constrói com Deus, onde a gente pode ser sinceras, onde a gente rasga o nosso coração, aonde a gente permite que Deus vai curando as nossas feridas, aonde a gente declara para Deus quem Ele é para nós, aonde a gente ouve de Deus também, aonde a gente aprende com a palavra dEle. E a gente sabe hoje que essa relação, Cristo nos conquistou e Ele está aqui agora. A presença de Deus ela é real para mim aqui e real para cada um de vocês aí onde vocês estão. E olha que lindo como a gente pode olhar para o Salmo dessa forma, um questionamento do salmista, um anseio do salmista, e hoje a gente poder entender que isso tudo culmina em Jesus. E eu queria encerrar com vocês falando sobre um lembrete sobre a dor. Eu queria fazer esse adendo aqui para poder encerrar com esse último slide. A dor, queridas, é um assunto que a gente poderia conversar, fazer uma série só sobre dor, porque tem muita coisa que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Mas uma coisa que eu queria deixar para a gente aqui, a partir desse salmo também, é que o Evangelho, quando nós olhamos para Cristo, quando a gente entende a perspectiva de Cristo, ele não veio nos livrar dos problemas, ele não veio impedir que os problemas nos alcancem. Não. Na verdade, Cristo disse que a gente teria aflições, nós lidaríamos com a dor. O Evangelho ele veio nos dar uma nova perspectiva diante da dor, diante do sofrimento, diante dos problemas. O Evangelho ele veio nos apresentar novas lentes para a gente olhar para e através das circunstâncias. E isso a gente precisa entender. A dor é um assunto que constantemente a gente vai falar sobre, faz parte da nossa vida. Mas o Evangelho ele não veio com promessas de que a gente não teria isso. Na verdade, ele nos ensina a lidar com ela. E muitas das vezes a dor ela é vista como um grande inimigo que a gente precisa eliminar. E a gente vê aí fora, a gente vê o mundo buscando tudo que eles podem para poder parar a dor. Se é um medicamento, toma um medicamento para a dor passar rápido. Ótimo, toma um remédio que passa. Agora, se for preciso, eu não conseguir lidar com a minha dor e eu acabar desenvolvendo alguma compulsão, eu vou na compulsão, eu quero eliminar a minha dor. Ou eu posso, não sei, eu posso comprar muito, eu posso comer muito. Mas se a solução é negar a dor, fingir que ela nem existe, então a gente nega a dor. Vamos deixar ela ali, não vamos falar sobre ela, eu vou seguir na vida, tudo bem, como se nada tivesse acontecendo, eu vou seguir na vida, maravilha. Não vamos nem tocar nesse assunto, porque esse assunto é ruim, ele dói. Ou talvez usar e abusar de maus hábitos, talvez vai trazer um alívio, que seja. A gente vê o ser humano nessa constante busca de alívio. A gente quer o alívio para ontem. Mas preste atenção.
Acontece que essa perspectiva, ela tem um perigo muito grande, porque se a dor é vista como um grande inimigo que a gente precisa simplesmente combater, custe o que custar, a dor, ela perde o potencial que ela tem de ser um sinal. A dor, ela perde o potencial que ela tem de ser um sinal. E se a gente não compreender o que de fato ela está sinalizando, a gente vai perder de vista algo muito importante. Presta sua atenção, e eu vou ser bem breve aqui para a gente não se atrasar. Em 2019, em Minas Gerais, eu falando de Minas de novo, viu, gente? Estou com saudade, né? Em 2019, teve os maiores desastres naturais e dramáticos em Minas Gerais, com o rompimento da barragem de Brumadinho. Acredito que vocês tenham ouvido falar. Assim, centenas de famílias, crianças, trabalhadores, centenas de hectares foram devastados pela lama. Então, foi uma situação muito triste pelo fato de ter sido lama. Então, os corpos, a forma como foi feitos os resgates ou não resgates, as cidades, enfim, foi uma tragédia. E diversas cidades ali ao redor, eles precisaram lidar com o medo de ouvir uma sirene tocando, avisando que uma nova barragem havia se rompido. E se uma nova barragem que se rompesse, era evacuação, assim, não tinha opção. Você ouviu a sirene, você tinha que evacuar. E ali perto daquela região, existem outras barragens. E como uma barragem ela se rompeu, outras barragens pequenas também aconteceu isso. E as outras cidades foram ficando cada vez mais apreensivos. Então, eles sabiam, assim, quando a sirene tocasse, era evacuação, não tinha opção, tinha que correr. E isso é até muito comum em Minas também, com cidades que acontecem, às vezes, enchentes. Né? Quando o alerta toca, você sabe, você precisa sair. Então, eles sabem que esse alerta, ele sinaliza algo que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. É fatal se eles ignorarem. Da mesma maneira, se a gente silencia a dor, se a gente ignora a dor, sem considerar a mensagem que ela traz, sem considerar a causa, a essência, é como se a gente desligasse um alarme de inundação para fingir que nada está acontecendo. E o que acontece se a gente desligar esse tipo de alarme? Então, queridas, para algumas pessoas, eles vão olhar a dor como algo que os coloca contra Deus. Eles vão questionar Deus, como aqui no salmo a gente está vendo, os amigos do salmista. Aonde está Deus? Cadê Deus no meio dessa tragédia? Cadê Deus no meio da injustiça? Cadê Deus no meio do sofrimento? Cadê Deus na morte? Cadê Deus? Algumas pessoas vão olhar a dor sobre essa perspectiva. Porém, a perspectiva que o evangelho nos traz é de que a dor, ao invés de nos apontar contra Deus, a dor nos aponta de volta para Ele, indicando que, de fato, a gente não pertence a esse lugar. A dor, querida, só nos mostra como que esse lugar não é o nosso lugar, porque a conta não fecha. Não faz sentido. As injustiças que a gente vê, as dores que a gente lida, as mortes que a gente lida, o sofrimento, as doenças, as misérias, a conta não fecha. Então, não é que a dor, ela afronta aonde está Deus. Na verdade, a dor aponta de volta para Ele, mostrando que aqui não é o nosso lugar. De fato, a conta não vai fechar mesmo. E a dor é um lembrete para a gente olhar de volta para Ele e lembrar que aqui não é o nosso lugar. A dor, ela nos lembra, ela nos faz perceber que a nossa existência não se limita aqui. E é por esse motivo que a gente clama, venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino, porque ainda aqui não se estabeleceu por completo, na nossa realidade, Deus ele ainda não se estabeleceu por completo. A gente está aguardando ansiosamente por esse dia. E a palavra de Deus diz que naquele dia não vai haver lágrimas, todo choro vai cessar, toda dor, toda angústia. Naquele dia, nós estamos aqui ansiando por esse dia. Essa é a nossa esperança, queridas. Quando nós olhamos para o nosso redor, quando a gente convive com a dor, com o sofrimento, a gente precisa lembrar que tem algo errado nesse mundo mesmo. A conta não vai fechar. As nossas dores na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, no nosso trabalho, suas dores pessoais, é isso. A conta não fecha mesmo. Tem algo errado nesse mundo. E Ele é a salvação.
E não adianta a gente querer fazer desse lugar a nossa morada eterna, criar expectativas e realizações de sonhos perfeitos, porque aqui a gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar a dor na nossa caminhada. A gente vai encontrar ela. E ela vai ser um lembrete. Ela vai ser um alarme que soou. E nós precisaremos lembrar que a esperança, ela veio. A esperança, ela veio. Queridas, Deus não mandou mensagem. Ele não mandou uma mensagem de esperança para a gente no meio do sofrimento. Ele não mandou uma mensagem para a gente no meio de toda a angústia. A esperança veio e chegou em pessoa. Em pessoa, a esperança veio para nos dizer que existe sim um refúgio. Existe sim um lugar para a gente poder correr. Existe um lugar, e esse lugar é uma pessoa que é Cristo. Nós, anualmente, nós comemoramos a Páscoa, que é exatamente essa celebração do triunfo, de que a morte não tem poder sobre ele, de que a injustiça não tem poder sobre ele, de que a dor não tem poder sobre ele, a tragédia não tem poder sobre ele. A Páscoa, querida, essa mensagem que nós precisamos guardar de que a esperança veio em vida, em pessoa. Todas as vezes que a dor chegar, todas as vezes que a dor for um lembrete para mim e para você, que nós possamos olhar para Cristo. Olha o que C.S. Lewis disse. Ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o megafone para despertar o homem surdo. Todas as vezes na nossa caminhada que a gente encontrar com a dor, lembre-se disso. A dor é um sinalizador para você lembrar de onde você veio, para onde você vai, para você lembrar quem é o seu refúgio, para você lembrar com quem você anda. Deus, ele está conosco todos os dias. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E eu queria encerrar com uma oração. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo, te agradecer por a gente poder se debruçar, Deus, na tua palavra, e eu poderia ficar aqui ainda muito tempo, Deus, falando a respeito disso e trazendo a nossa memória, a nossa mente, o nosso coração, Deus, de que a nossa esperança está no Senhor, Pai, de que o nosso tempo aqui, Deus, é um tempo aqui. E todas as vezes, Pai, que a gente enfrentar esses momentos de angústia, Deus, de dores, que nós possamos lembrar da nossa esperança em Ti, Deus. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos acolhe, o Senhor é aquele que nos abraça com graça, Deus. E mesmo em meio a sofrimentos aqui, o Senhor chora conosco, o Senhor sofre com a gente. E no meio desse sofrimento, o Senhor continua nos apontando para a esperança. Nós temos essa esperança, Deus. Essa esperança no Senhor. O Senhor é a nossa esperança, Deus, e nós te agradecemos porque o Senhor veio em vida nos comunicar isso. O Senhor não mandou mensagem, o Senhor veio em vida apontar o caminho que é o Senhor. Que nesses momentos, Deus, a gente possa olhar para o Senhor. Que nos momentos das nossas angústias, das nossas dores, que nós possamos fazer como salmista, rasgar o nosso coração, sermos totalmente vulneráveis e sinceras com o Senhor, porque o Senhor aguenta, mas que a gente também possa pregar nossa alma, que a gente possa lembrar a nossa alma e o nosso coração de tudo que o Senhor já fez, de tudo que o Senhor já operou em nós, Deus. E que a gente também possa lembrar o nosso coração e a nossa mente da nossa grande esperança, que é o Senhor, Pai. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, fortaleça as nossas mentes, Deus, principalmente nos dias da angústia. Que o Senhor traga alegria. O Senhor diz que o Senhor é aquele que pode trazer uma paz que o mundo não traz. Uma paz que excede todo o nosso entendimento, Deus. A gente não consegue explicar. Que essa paz invada o nosso coração, invada o coração de cada mulher aqui nessa noite, Deus. Está ouvindo esse estudo. Que essa paz, a alegria do Senhor, Deus, venha realmente encher os nossos corações de fé, de esperança. Obrigada, Pai, porque a gente tem o Senhor na nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos trouxe um lembrete nessa noite. E obrigada porque as circunstâncias estão provando a nossa fé, estão nos amadurecendo. E que a gente possa olhar para essas situações, Deus, como lembretes mesmo.
Que o Senhor abençoe a nossa noite, nos dê uma noite de descanso e debaixo da sua paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.